Fala cristão, tudo bem com vocês? Eu sou Adilor Júnior, esse é mais um podcast Vida de Cristão e hoje nós temos aqui um convidado mais do que especial, em particular para mim, é uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito, aprendi a conhecer aí no dia a dia, nas noitadas abençoadas dos cultos e nada mais, nada menos não, tudo, né? Nosso pastor Ivo está aqui hoje, ele vai bater um papo com a gente aqui, responder algumas perguntas nossas e tirar algumas dúvidas também. Um homem conhecedor da palavra, muitos anos já de cristianismo, de convertido, tem ajudado muito a gente, os novos convertidos e aqueles que estão há muito tempo já no caminho do Senhor. E claro, é também um baita empresário, a gente às vezes troca figurinhas, né? As nossas dores como empresário. Pai de família, esposo da pastora Shirley, que uma hora também vai estar aqui gravando com a gente e fazendo aqui um conteúdo bacana para vocês. Pai da Beatriz e agora vovô. Vovô, a netinha fez um ano ontem. Olha que legal, a Manuzinha fez um ano ontem, né? Nós estamos gravando o podcast aqui, depois eu coloco a data da gravação do podcast para vocês, mas ontem a Manuzinha fez um ano e uma bênção. Então, eu fiz uma breve apresentação, eu vou deixar aqui o pastor se apresentar, como ele gosta de ser chamado, como as pessoas chamam ele. Pastor Ivo, se apresenta pra gente. Shalom, meus amados, meus amigos, meus irmãos aqui do canal do irmão Júnior, né, do podcast dele, estamos aqui dando uma ênfase ao trabalho dele. E assim, ele chamou eu de pastor. Sim, eu sou pastor porque eu fui consagrado pastor, né? Mas eu sou aquele pastor que fica nos bastidores, já que a pastora Shirley, ela é que dirige a igreja, a unção espiritual da igreja está sobre ela é o anjo da igreja, então o chamado para a igreja evangélica Nova Aliança é dela, então Deus, Jesus, através do seu chamado, ela está à frente do trabalho, mas me chamam de pastor também, né, que eu fui consagrado. Outros me chamam de irmão Ivo, né? Ou às vezes até com um jeito carinhoso de irmão, né? Mas é isso. Que bênção! Para nós é pastor. Está à frente do trabalho, pega todas as buchas espirituais, né? Todos os problemas espirituais, tem que ser o pastor, aquele que ajuda a direcionar. Sim. E só quem tem mesmo o chamado para ajudar as pessoas pode ser chamado de pastor. Às vezes a pessoa é consagrada, mas não sabe lidar com outras pessoas. Sim, às vezes, irmão Júnior, o que acontece? A pastora Shirley, às vezes, no trabalho espiritual, há muita carga espiritual. O Satanás, ele não gosta que você se dedique à palavra de Deus, à busca de Deus insensivamente. Então, o Satanás ele procura, assim, desanimar os líderes, né? E às vezes a pastora Shirley sente isso também, porque ela é uma pessoa humana, né? Uma pessoa humana, todos os humanos sentem essa pressão, às vezes, do inimigo, né? E às vezes eu estou ali, não estou à frente lá, mas eu estou ali para dar um apoio para ela, para incentivar ela, para não desanimar, mas estar indo sempre à frente do trabalho, porque o chamado dela é muito importante, né? A gente tem o nosso trabalho na igreja, mas a gente tem sempre que, assim, ver o chamado do irmão, né? Então, eu acho que é nos bastidores ali, ajudando a pastora, assim como os outros irmãos também, os outros pastores lá também que estão à frente, mas é isso. Exatamente, mas o que o senhor falou faz muito sentido, inclusive até a gente falou num desses podcasts justamente isso, que às vezes você não é o ator principal, mas você é aquele que está ali por trás, ajudando o ator principal a se destacar, a trazer os bons resultados, a ter o sucesso esperado. No caso, a gente, claro, diz dessa maneira, mas com certeza, para alcançar almas, eu digo, pela bagagem da pastora Shirley, do senhor, tem que ter muita maturidade espiritual. Sim. E por mais que às vezes nós sejamos fortes espiritualmente, às vezes a bagagem é pesada. Sim. Vamos tirar o exemplo disso em Jesus, né? Jesus, ele era o Filho de Deus, Filho do Altíssimo, foi chamado para ser o Cordeiro de Deus, que
tiraria o pecado do mundo, da humanidade, e ele fez isso. Sim. Mas é claro que ele não, assim, ele foi na cruz sozinho, né? Né? Mas ele teve o apoio dos seus discípulos. Para quê? Para disseminar a palavra dele, né? Para Jerusalém, para a Judéia, Samaria e todos os lugares da terra, né? Então, e ele teve seus discípulos, por quê? Era o braço direito deles. Tanto é que lá no livro de João, no capítulo 17, ele ora por seus discípulos para quê? Para que o Pai proteja eles. Né? Porque ele já não estaria, logo mais ele já não estaria no mundo. E pediu ao Pai para que desse força para eles. Para quê? Para continuar o trabalho de Jesus Cristo, o Evangelho, né? Que se espalhasse a toda a criatura. Esse era o objetivo final daquele que tinha um chamado. Né? Jesus era filho de Deus, sim, mas deixou os 12 apóstolos ali para continuar o trabalho deles, que eles tinham chamados de discípulos, né? Para entregar o Evangelho. Então, precisamos de um co-pastor, um diácono, um irmão que trabalha agora com podcast aí para evangelizar também. Todas essas pessoas formam uma liderança sólida ao lado do pastor, né? No caso, a pastora. Então, eu fico muito contente com essas pessoas, esses irmãos que trabalham e gostam de fazer o trabalho com ela para que o Evangelho seja disseminado. Esse é o intuito, né? A palavra chegar a mais pessoas e chegar da forma correta. Sim. E ter pessoas capacitadas, eu diria mais espiritualmente, para poder trazer uma palavra boa, isso é importante. Vamos lá, eu separei aqui umas perguntas para o pastor Ivo, claro, né? Vamos lá. Vamos sugar agora o conhecimento dele. Vamos lá. E eu separei algumas perguntas, e é claro, eu sempre digo para você que está assistindo, que está ouvindo, deixa as suas perguntas aqui, comenta, porque aquele próximo que vier ser entrevistado, eu vou colocar essas perguntas para ele. Então, eu coloquei algumas perguntas aqui, algumas perguntas alguns irmãos nos ajudaram a fazer. Nós vamos perguntar agora ao pastor Ivo. Agora é o momento de ouvir as maravilhas, os mistérios que Deus revelou para o pastor Ivo. Vamos lá. Vamos lá. Pastor, para que as pessoas entendam, quanto tempo de convertido? Olha, irmão Júnior, o tempo de convertido hoje, até estava conversando com a pastora esses dias, lembrando o tempo que eu batizei, né? Mas o tempo de convertido mesmo, que eu conheci a Jesus, são exatamente quase 33 anos. A idade de Cristo. A idade de Cristo. 30, é chão, é muito tempo. É chão, é chão. É chão porque você vai, assim, que houve um detalhe interessante no meu conhecimento, vamos dizer, da palavra, assim, o primeiro encontro, vamos dizer assim, com Jesus. Eu era uma pessoa, vamos dizer, do mundo, né? Uma pessoa que não conhecia Jesus. A minha família era de uma outra religião, né? Vou citar aqui. Mas era uma coisa totalmente uma coisa vazia. É como se fosse um partido. Você está num partido ali, mas você não se filia a ele, não dá ênfase. E teve um dia que eu passando em frente a um determinado local e tinha uma Bíblia no meu carro. Uma Bíblia da minha cunhada que... Vai olhando essa história, hein? Presta atenção. Tinha uma Bíblia da minha cunhada que ela tinha falecido e teve uma pessoa crente que levou... que provavelmente deve ter doado essa Bíblia para ela. Ela faleceu com a doença e creio que ela foi salva, né? Aí essa Bíblia ficou no meu carro, não sei por que ela ficou no meu carro. E um dia, meio já cansado, né, das coisas do mundo, eu olhei aquela Bíblia e coloquei a mão sobre ela e falei assim, olha, eu queria que o senhor falasse comigo, né? Falasse comigo, tipo uma coisa assim, né? E não demorou muito tempo,
Eu posso falar como eu conhecia a pastora Shirley ou não? Pode, claro que pode. Deve, tá todo mundo ansioso aí, ó. Um momento de descontração aí. Então, na minha conversão, o tempo de convertido geralmente foi quase 33 anos. Mas o detalhe da minha conversão é que foi assim, foi legal, vamos dizer assim. Foi legal. A pastora Shirley trabalhava no local e eu coloquei a mão na Bíblia, sem saber se era cristão, né? Eu só coloquei a mão lá e fiz tipo de um pedido para Deus me iluminar a minha vida, coisa desse tipo eu devo ter feito na época. E o interessante é que foi perto do que ela trabalhava, né? E aí teve Ó o mistério. É um mistério. Aí teve um dia que eu trabalhava com serralheria e eu era funileiro. Eu ia buscar chapas lá para colocar nos carros, né? E eu fui lá uma vez de motinha, uma motinha velha que eu tinha lá e comecei a comprar esses materiais dela lá, da empresa onde ela trabalhava. Aí, né, acho que... Deu a química. Acho que derrubou alguma coisa ali e logo depois eu fui outras vezes lá e conversa aqui, conversa ali, uma conversinha lá, outra aqui. Aí eu chamei ela para ir no rodeio. Eu era do mundo, né? Sim. Eu era do mundo. Sim. Não tinha conhecido a Cristo ainda, né? E ela falou que não, que ela era crente, né? Falou sério comigo. Eu falei, então vamos conversar então, né? Em algum lugar, né? Assim, sei lá. Aí ela aceitou. Aí acho que ela gostou do meninão aqui. Ah, bonitão. E ela aceitou o convite, e aí a gente foi ali na Praça do Ginásio Esportes, que era perto da casa dela, e aí ela começou a contar as maravilhas que tinha, de ser uma pessoa cristã, de frequentar a igreja cristã, e eu fui me envolvendo com... Ela foi a missionária. Ela foi me envolvendo. E aí não tem jeito, quando você gosta, você tem que abrir mão de certas coisas. Aí eu fui, na época era uma igreja evangélica, acho que é uma igreja quadrangular, da pastora Filocina, a quem ela tem a pastora Shirley tem muita consideração por ela, né? Fez parte do aprendizagem dela, a pastora Filocina, e uma pessoa de Deus mesmo. Eu já vi muitas experiências com ela, de Deus mesmo. E aí ela me chamou para ir à igreja. E aí, como a gente gosta, a gente tem que, né? Sim. Aí eu fui lá, vi que era diferente, né? Um povo barulhento. Foi a primeira vez que eu fui na igreja evangélica, né? Foi através dela. E aí eu falei, nossa, eu vou ter que frequentar. Aí deu, acho que eu não vou não. Aí eu falei pra ela, depois de um mês, 2 meses, que a gente já tava namorando, não vai dar não. Mas aí a gente, né, ficou um pouquinho separado aí, né? Mas foi por pouco tempo, como eu gostava muito dela, e... Vai pelo amor ou vai pela dor? Não, foi por amor aí. Foi por amor. E aí a gente, nessa volta que eu voltei com ela, foi coisa de 15, 20 dias mais ou menos, né? Aí não deu muito tempo para separar, não, foi uma colocação de, vamos dizer assim, de alinhamento, de situações. Aí eu voltei lá novamente. Aí sim, Júnior, aí sim foi quando eu tive o primeiro encontro com Cristo. Amém. Aí sim, aí eu falo para o irmão que às vezes de você ir a uma igreja evangélica, ouvir a palavra de Deus, e a pessoa está com os ouvidos meio tapados, não vai dar crédito à palavra de Deus. Exatamente. Às vezes a pessoa vai, às vezes por algum motivo, algum por outro, alguém chamou, mas o verdadeiro encontro, ele vem. Sim. E o verdadeiro encontro que eu tive com Jesus, eu comecei a observar
as pregações, né, que eu estava com ela ali, eu comecei a observar. Aí, naquela época, tinha muitas pessoas que caíam endemoniadas. Você fazia orações lá, orações de libertação, endemoniadas. E tem um dia lá que caiu um monte lá, né? Aí eu falei, mas o que é aquilo ali, né? Aí ela explicou direitinho na palavra de Deus, como é que era. Aí me chamou a atenção. Até então, a gente acha que nunca tem inimigo, e que o inimigo é o ser humano, é aquele cara que fez algum mal para você, né? E eu aprendi nesse dia que o meu inimigo é Satanás, né? Sim, o inimigo das nossas almas. Sim, aí eu fui me aprofundando na palavra de Deus, fui batizado posteriormente. E foi um encontro maravilhoso, maravilhoso. Então, se tornou a bênção que é hoje. Tá vendo, cristão? Todo mundo tem uma história, uma história bonita. Eu acredito que tem muito mais detalhes dessa história, né? Tem detalhes aí, eu acredito que lindos, maravilhosos, como tem detalhes também que deve ter dado muito trabalho. Se você gostou dessa história do Pastor Ivo, e você gostaria de compartilhar a sua também, para que a gente possa colocar aqui depois a história de alguém aqui, escreve pra gente a tua história, escreve como foi que você se converteu, como foi que Jesus te encontrou, se foi através de um amor, se foi através da dor. No meu caso foi do amor mesmo, não teve jeito. Eu era apaixonadão pela pastora Sheila, aí não teve jeito. Aí agarrou. Mais um detalhe, passou aquela euforia da paixão, óbvio, né? Tipo, o amor, o sentimento que você tem, mas no caso da palavra de Deus, é um novo amor que você começa a descobrir. E eu estou muito feliz por isso. Amém. Eu digo que a palavra já fala isso, né? A palavra de Deus é novidade de vida. Sim. Porque Deus é um Deus, eu digo isso também no podcast, Deus é um Deus criador. E os nossos dias têm que ser todos os dias um dia criativo. Sim. Uma novidade de vida. Sim. Então, tanto que a mesma palavra pode ser ministrada muitas vezes, cada vez é um entendimento diferente. Mas que tá, irmão Júnior, é o Espírito Santo que dá essa variedade de entendimento. Porque às vezes o Espírito Santo, no mesmo palavra, pode falar com você de uma forma e comigo de outra. Mas a palavra se contradiz? É claro que não. A experiência do irmão é a dele, a minha é a minha. Então, muitas vezes as pessoas, mas Deus falou isso, falou para aquele, não falou para mim. Vai falar de uma forma diferente, mas vai falar. Amém, exatamente. Vamos lá, pastor, a próxima pergunta aí. Vamos lá. O senhor já respondeu aqui, ó. Como foi que se converteu, né? Eu perguntei o tempo de convertido, o senhor já respondeu como foi, tá aqui, ó. Então, vamos lá. Hoje, eu vou sempre perguntar isso, né? Que é uma base para a gente poder passar para os cristãos que estão nos assistindo e até para as pessoas que não são cristãs. Na experiência que o senhor tem, que o senhor já viveu, na idade que o senhor tem, o que o senhor diria que é um cristão? Ser um cristão? Olha, ser um cristão, primeiramente, um cristão, que é chamado de cristão, ele precisa estar afinado à palavra de Deus, bem orientado, bem ensinado, bem discipulado. Por quê, irmão Júnior? Hoje a gente sabe que ser cristão não é mole nesse mundo de hoje. Muitas tentações, muitas investidas do inimigo, e a gente vê aí hoje muitas, até no mundo aí desse pessoal da fama, quantas vezes a gente ouve, aquele cantor, aquela cantora, aquele ator, aquela atriz abandonou Jesus. Sim, abandonou Jesus por quê? Um dia ele teve o chamado, né? Teve o chamado e não sustentou esse chamado. Como que a gente vai sustentar o nosso chamado a ser cristão? Porque eu posso falar, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou cristão, sou crente, sou protestante, né? São vários, você pode colocar vários títulos aí, né? Mas o ser cristão mesmo é aquele que é orientado pela palavra de Deus, que lê a Bíblia constantemente. É claro, ele é uma pessoa humana, sempre o inimigo vai estar investindo na vida dele.
mas ele tem como sair das tentações, das investidas do inimigo. É como Jesus fala, sai Satanás. Sai. Né? Sai da frente, sai da vida. Por isso que muitas vezes as pessoas famosas aí, né, e às vezes até dá um bom testemunho, muito bonito no começo, e depois dá um mauzão testemunho. E fica pior do que o bom testemunho que ele deu quando ele era convertido, né? Então, eu fico muito triste, irmão Júnior, quando essas pessoas, principalmente essas pessoas que têm fama, que às vezes pode fazer a diferença e ganhar multidões de pessoas, né? Exatamente. Ou com ser um cantor evangélico, ou um bom pregador. Quantos bons pregadores que levou milhares de pessoas a Cristo e hoje estão em outro caminho. Foram tentados pelo inimigo e abandonaram. Então, ser cristão hoje, irmão Júnior, não é fácil, mas com a ajuda da palavra de Deus, indo você buscar a santidade, né, a santificação, você vai vencer essa batalha. Amém. 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 É o que nós estamos buscando aqui. Amém. Permanecer cristão em todas as circunstâncias. Sim. É o que a gente sempre fala no podcast, né? Em meio a tudo que o mundo tem, as coisas que acontecem, é difícil permanecer cristão? É difícil para quem não tem o compromisso. O mundo oferece muito, né, irmão? Tudo que o ser humano gosta, o mundo oferece de monte. Sim. Monte. Muita coisa. Vamos lá. Aqui eu separei uma pergunta aqui, ó. Se eu sou novo convertido e quero muito aprender a viver a palavra de Deus, eu quero começar a ler a Bíblia. Qual o livro que o senhor indicaria para aquele que está iniciando agora, para começar? Eu escolhi essa pergunta por quê? Porque quando eu comecei, eu vou dizer particular meu, eu comecei a ler, junto com a igreja, uma campanha de ler a Bíblia em 1 ano. Sim. E aí nós começamos lá em Gênesis, começar a ler a Bíblia. Para mim deu certo, mas com muita dificuldade. Porque eu comecei a ler Gênesis, eu tinha que pegar um dicionário do lado para me entender. E como eu não entendia a cultura da época, algumas coisas ficou vago. Agora, claro, a gente vem aprendendo. Mas na época, para mim, foi muito difícil. E eu permaneci por curiosidade também, assim como pastor. Eu queria saber mais. Mas hoje, se esse cristão não tem alguém que esteja junto com ele ali dentro dos primeiros encontros, qual o livro que o senhor indicaria para ele estar lendo que vai esclarecer algumas coisas e vai fazer ele permanecer e ter mais sede? Olha, irmão Júnior, é fundamental hoje uma pessoa nova convertida ir à igreja. É fundamental. A pessoa nova convertida, além do amigo, o amigo que vai conduzir ela à igreja, né, por uma dificuldade, uma doença, ou por amizade, ou por apenas um mero encontro, e a pessoa se torna uma nova convertida, é fundamental ela ir à igreja, ouvir a palavra de Deus. É claro que no início ela não vai ter aquela disposição de ler a Bíblia, como o irmão fez, de ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ela não vai ter esse entusiasmo, mas ela vai ter um entusiasmo legal quando ela começa a ouvir a palavra de Deus. E sendo ela uma nova convertida, ela vai começar a ouvir as pregações, aquele livro, Gênesis, Apocalipse, Mateus, os Reis. Então ela vai dar uma refletida em cada passagem. Dali ela vai tirar um ponto em que ela vai gostar mais de algum livro. Na minha experiência, o que eu posso dizer, irmão Júnior? Eu já li a Bíblia, assim, de Gênesis e Apocalipse, e eu adoro história, né? E eu li uma vez ela e eu fui guardando todos os pontos históricos. É claro que a gente não é um computador, né, para guardar detalhadamente, mas a gente sabe alguns passagens da Bíblia históricos, né? Mas o que eu diria, assim, para a pessoa nova convertida? Qual o livro que eu indicaria? Eu indicaria o livro do apóstolo João. Por que eu indicaria ele? É claro que todos os livros da Bíblia são muito importantes, né? Cada um tem a sua identidade. Mas por que eu diria que o livro de João, no meu caso, eu indicaria ele? Porque Jesus,
teve um contato especial com o apóstolo João. Ele era o apóstolo amado de Jesus, né? Então, quando a gente é muito amado por uma pessoa, a gente se abre mais o coração. Não sei se Jesus fez isso com ele, né? Com o apóstolo João, com o discípulo, o apóstolo João, mas ele traz duas passagens que eu adoro muito, mas muito. Eu, assim, gosto muito do diálogo que Jesus teve com Nicodemos e com a mulher samaritana, porque Jesus fala coisas importantes ali, né? No caso de Nicodemos, ele vai falar que é preciso um novo nascimento, né? E ele vai dar as dicas como se faz um novo nascimento mestre de Israel. Ele era um mestre, né? Ele era membro do Sinédrio, e ele tinha conhecimento perfeitamente das leis de Moisés, né? Mas se o irmão perguntar para mim qual capítulo da Bíblia que o irmão mais adora, Sim. Eu vou falar que tem dois, né? Mas o que eu mais gosto é João 4. João 4. É o diálogo que ele tem com a mulher samaritana. Porque ele vai falar uma coisa muito importante ali, o que ele falou no final do livro de Marcos. Ele tem um encontro com a mulher samaritana ali, né? A gente sabe que na época os judeus não se davam com os samaritanos, né? Era uma rincha ali, e Jesus, para passar não me lembro, vai chegar em Sicar, tinha que passar por Samaria. E eu acho que foi propositadamente que ele passou por ali, né? Exato. Para ele se revelou que era o Filho de Deus, até então ele não tinha se revelado, a mulher samaritana. Então, esse encontro aí, a parte que eu mais gosto é que ele vai dizer para ela uma coisa muito importante, porque ela vai perguntar para ele, Senhor, a gente só sabe que a gente só adoramos só na Judéia, só em Jerusalém que é adorado. Em Samaria também tinha um monte de Jerezim, e os samaritanos ali, tinha um templo lá também que eles adoravam ali, né? Praticavam ali quase que igual, mas era uma rivalidade. Mas os samaritanos entendiam que é só em Jerusalém, é dali que saía o poder de Deus. E Jesus, conversando com a mulher, ele fala que não só em Jerusalém, mas na Judéia, em Samaria, em todos os confins da terra. Sim. Deus tem que ser adorado. Não é só em Jerusalém, é em todos os lugares. E é a palavra que eu mais, assim, a passagem que eu mais gosto é essa, meu filho. Eu diria para eles lerem o livro de João primeiro, né? Muito depois bem. começar lá em Apocalipse, por quê? Para você se sintonizar cronologicamente, para você aprender, né, a cronologia da Bíblia, da palavra de Deus, né? O livro de João é um livro que eu gosto, por isso que eu indico eles, que é um livro bem espiritual. Muito bem, então pegou a dica aí, livro de João, é um livro poderoso sim, e aí complementar aqui o que o pastor falou, leu de João, e muitas histórias em João, vai ter lá também em Mateus, em Marcos, em Lucas, sim. Só para que você possa entender. Algumas histórias, outras não vão ter, né? Muitas passagens que tem nos 4 evangelhos são iguais, né? Vamos dizer assim. Claro que um fala com uma palavrinha, Mateus vai falar com uma, João fala com outra, Lucas vai falar com outra, né? Outra palavra, mas todos eles dentro do mesmo contexto. E algumas experiências, que no caso do João teve com a mulher samaritana e Nicodemos, você vai encontrar no livro de João, assim como outras passagens dos outros evangelhos também, que diferenciam, sim, né? Um do outro. Mas leia a Bíblia, leia a palavra. Um novo convertido tem que ler. Tem que estar lendo. Bom, vamos lá para a próxima pergunta, pastor. Essa daqui é uma pergunta que muitas pessoas às vezes têm essa dúvida. E agora vamos ver qual é a resposta do pastor, qual a ideia do pastor. Se Israel tivesse reconhecido Jesus como seu Salvador e tivesse o aceitado naquela época e não rejeitado, não tivesse rejeitado a Jesus, mas tivesse aceitado,
hoje nós teríamos a salvação também? Porque aí a palavra fala que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Sim, irmão, essa pergunta aí é um tanto interessante, porque eu vejo essa pergunta aí no Sinédrio, quando Jesus estava sendo julgado pelo Sinédrio, não pelos romanos, por Pilatos, que Jesus passou pelo Sinédrio primeiro. E o sumo sacerdote Caifás, ele vai fazer essa pergunta para Jesus: você é o Filho do Deus Altíssimo? E Jesus responde que sim, tu o dizes. Sim. E nesse momento, se o sumo sacerdote, em vez de ter rasgado as vestes, né, como sinal de repúdio, né, de ofensa, de contrariedade às leis de Israel, ele pensasse um pouquinho, de fato, ele é o Messias. Se de fato ele fala, ele é o Messias, porque ninguém faz vou usar a resposta de Nicodemos, ninguém faz tantos milagres se Deus não fosse com ele. Exato. Nicodemos e José de Arimateia, no julgamento, eles estavam lá. E, como eles eram minoria, acho que não podia fazer muita coisa, né? Mas eles reconheceram pelo trabalho que Jesus fez, que ele fez ali no Mar da Galileia, nas cidades ali que eles esteve curando, libertando, e trouxe uma nova mensagem, né? O Evangelho. Se o sumo sacerdote ele tivesse tido Jesus como Messias Salvador, olha, irmão, não era possível, porque a palavra de Deus, desde Gênesis e Apocalipse, já indicava que Jesus seria o Cordeiro de Deus. Mas eu acho que a gente ia ter um pouco de dificuldade para isso. Por quê? Na caminhada de Moisés até a Terra Prometida, onde ele ficou ali circulando a Terra por 40 anos, algumas pessoas que eram de outros tribos, né? Outros povos, né? Apesar que são povos, eram conhecidos ali, eram os amorreus, os edomitas. Eram aquelas famílias que estavam ali espalhadas. Tinha uma lei, eu não vou me lembrar direito o capítulo que estava, mas na lei tinha, se uma pessoa de fora do arraial de Israel, se quisesse converter ao Deus de Israel da época e com as diretrizes, o Pentateuco, tinha lá que se passar por um ritual de ele ser reconhecido como também da tribo de Israel. Bom, eu acho que seria impossível, irmão, esse fato aí de Israel ter reconhecido Jesus como Messias na época que Jesus veio, né? Esteve aí, e eu acho que seria impossível, irmão. Impossível. Por quê? Aí todo Israel, se viesse isso ser de fato, todo Israel ia se dobrar ao Messias, ao Jesus Cristo. O que viria depois? Não sabemos, irmão. Acabaria a história ali e realmente... Porque Israel era dominado pelo Império Romano. Exato. Estava debaixo de jugo do Império Romano. Então, o que Jesus ia fazer? Ia pegar em espada? Uhum. E não era esse. Não faria sentido se ele fosse pegar a espada, Evangelho. Quando ele estava lá no Getsemane, teria ajudado Pedro. Exatamente. Ele falou que tinha várias legiões de anjos que podia combater aquele momento ali. E eram os membros do Sinédrio que estavam ali, que foram capturar Jesus para ser julgado no Sinédrio. Não foram os romanos. O romano foi posterior. Então, sem chance, irmão. Sem chance. Por que a gente fez essa pergunta? Porque justamente existem pessoas que às vezes dizem para si mesmo que não merecem a salvação, que precisam estar preparados, que precisam estar perfeitos, ou que se fossem judeus. Tem muito isso, né? Que o povo judeu é rico, que o povo judeu é aquilo, e nós que não somos judeus não temos a mesma, aí, entre aspas,
as mesmas mordomias que os judeus têm, né? É um povo abençoado por Deus, né? Exato. Não tem dúvida. Mas quando Jesus vem e faz essa analogia, né? Ele fala, ó, essa simbologia. Então ele diz que nós também seríamos cordeiros junto com ele. Nós também teríamos uma morada no céu, nós também seríamos um povo eleito. E quando isso acontece, para quem está assistindo em casa, para quem está ouvindo, eu acredito que é nesse momento que Deus fala assim, olha, para mim todos são iguais. Todos são iguais, a salvação é para todos. Aquele que lançar a mão no arado, aquele que se esforçar e buscar a salvação, esse tem parte comigo. Esse, se aceitar o nome do meu filho Jesus, ser batizado, esse tem parte comigo. E isso é muito bom, porque justamente responde tudo isso, né? Jesus veio já com um plano da humanidade toda, não era só Israel. Então, irmão, o Ocidente hoje, onde o cristianismo, através do judaísmo que veio, né, influenciou bastante o Ocidente, o que vamos dizer? A pergunta do irmão foi legal, por quê? Se os judeus, né, não tivessem aceitado a Jesus, como seria? Mas hoje, irmão, hoje o povo europeu, o povo americano, o povo brasileiro, tem conhecimento de quem é Jesus, né? O Evangelho, através aí 2000 anos aí pregando o Evangelho, esse povo aí ouviu, e vem de geração em geração. Claro, vem de uma certa forma até a reforma da igreja, né? Sim. Depois dali para cá veio de outra forma. Então, muitas pessoas conhecem a Jesus e às vezes não se dobram a ele. Sim. Né? Exatamente. Quantas vezes você falou de Jesus para uma pessoa e ele, eu conheço Jesus. Minha mãe sempre falava de Jesus, mas nunca pegou uma Bíblia para ver quem que era Jesus. Exato. Né? Então, essa pessoa aí, o que nós vamos dizer sobre ele? Ele vai precisar da misericórdia de Deus, irmão, para ser salvo. Por quê? Se ele conhece a Jesus, né? Ouviu falar de Jesus, mas, irmão, tem que ter uma experiência com Jesus. Sim. Isso para um cristão é fundamental. Tem que ter uma experiência de vida com Jesus. Eu ouvi falar de Jesus. Por que há muito hoje, não vamos falar assim, aquela pessoa que vai na igreja e não vem e volta mais, que desviou. É uma palavra muito feia, né? Sim. Desviar é uma palavra muito feia, né? Muito forte. Os desengrejados, né? Sim. Esses desengrejados aí, muitos deles tiveram experiências fortes com Jesus. Mas muito forte, né? E abandonou. Eu vejo essas pessoas aí como aqueles judeus da época de Jesus, né? Que viram Jesus fazer maravilhas, Jesus ressuscitando, curando enfermos, libertando endemoniados, curando cegos. E o livro do Apocalipse fala que nem todos os milagres que Jesus fez estão contidos na Bíblia. Então Jesus fez muito milagre. E um momento que eu acho muito triste também para Jesus é quando ele passa por Jerusalém primeiro. E ele chora sobre ela, né? Antes dele pegar um burrinho ali e fazer a ceia lá na casa aquele sujeito que prestou a casa para fazer a ceia, ele chora sobre ela. Sim. Para Jerusalém, né? Que mata os profetas. Que mata os profetas, que mata os seus enviados. Quantas vezes que eu juntar uma galinha junto aos seus picainhos, né? Se você não quisesse. Então, esse choro de Jesus aí sobre Jerusalém é isso. É as pessoas que ele fez tantos milagres em Jerusalém. Ele fez muitos milagres lá em Cafarnaum, Betsaida, ali no local dele ali que é onde ele mais atuou. Em Jerusalém ele atuou muito. Então, essas pessoas aí foram contra ele
quando Pilatos colocou ele Barrabás, foram contra ele. Pessoas influenciadas. Esse que é o perigo hoje, irmão. Sim. Os influencers do mal. Sim, tem. Continua assistindo o podcast, a gente está influenciando de modo bom. Mas existe. Os influencers do mal. Existe. Na época tinha. Tinha, né? Com certeza. Os fariseus lá influenciaram o povo que viu as maravilhas que Jesus fez e ir contra ele. E o interessante é que naquela época não tinha câmera, não tinha rádio, e você tinha que acreditar no que as pessoas diziam. Hoje você pode escolher quem que você quer seguir. É a persuasão da palavra. Às vezes, por que às vezes uma pessoa, você não quer comprar esse copo, o irmão Júnior fica falando do copo, que esse copo é uma maravilha, a 8ª maravilha do mundo, esse copo, né, acaba fazendo eu comprar. Por quê? Ele influenciou da sua sabedoria de vendedor para eu comprar esse copo. Exato. Então, muitas vezes, irmão Júnior, eu vejo, às vezes, em muitos podcasts também, muitos pastores, muitos líderes de igreja, infelizmente, às vezes acusando outras denominações porque ela age de tal maneira, né? Então, eu acho que eles não devem fazer isso. Por quê? Porque não é eles que vão julgar esses líderes aí, né? É a palavra de Deus que vai julgar eles. Mas, de certa forma, eles estão levando as pessoas a conhecer a palavra de Deus. Se eles agem em algum momento de uma forma diferente, mas a maioria, eu tenho certeza que traz a palavra de Deus como deveria de trazer. Claro, tem uns exagerozinhos ali, algum outro, mas não cabe a nós ficar acusando outra denominação pelo excesso, né? Às vezes eu falo que às vezes até a pessoa que estava lá na igreja que a denominação cometeu certo excesso, está na igreja dele. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso, não difamando, porque o influenciador hoje, ele contamina para o bem ou para o mal. Não existe outro caminho. Né? Você vai alertar uma pessoa que está ali, você tem que direcionar ela, um líder, né, um cristão, vamos dizer assim. Não fala mal de outra denominação ou coisa parecida. Ou porque aquele cantor fez isso, porque aquele cantor fez aquilo. A gente tem que orar por aquela pessoa, porque ele teve uma experiência com Jesus e, por um motivo, desviou. Sim. Não lançar maldição. Mas isso é muito forte. A gente até tem alguns ditados que a gente segue na empresa, né? Se Pedro fala de João, eu sei mais de Pedro do que de João, né? Então a gente tem que tomar cuidado. A própria palavra fala, né? Toma cuidado com quem você está andando, não se assenta na roda dos pecadores, não se detém, né, na roda dos pecadores, não se assenta com escarnecedores. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Sim. E também, claro, depende com quem você está seguindo, né? Como o pastor mesmo falou, existem muitas pessoas boas, existem pessoas que estão na mídia aí, no podcast ou no YouTube, enfim, onde você gosta de assistir, que são pessoas maravilhosas, são pessoas usadas mesmo por Deus, e tem uma mensagem poderosa e que às vezes acontece um milagre aí onde você está. E isso é válido, isso é muito bom. E que você faça isso transbordar em outras pessoas, né? Faça isso correr para outras pessoas. Mas, pastor, vamos lá, vamos correr aqui para o final do nosso podcast, senão os irmãos lá, os nossos amigos vão falar, da próxima vez você grava em 2 etapas. Mas é muito bom, quando tem esse bate-papo assim, o pessoal gosta, eu gosto demais de ouvir, porque senão fica só eu falando, aí é complicado. Vamos lá. Aqui eu coloquei as perguntas para finalizar aqui, ó. Eu não vou perguntar, eu vou perguntar uma aqui, mas essa eu vou deixar para um próximo podcast, que essa vai ser legal, que vai ser mais sobre história, aí vai ficar legal. Eu queria que o senhor falasse algo, deixasse um conselho ou uma palavra, enfim, para aquele que é cristão, está no caminho, às vezes tem uma dificuldade, enfim, para aquele que está caminhando, já está no caminho do cristianismo, e para aquele que ainda não é cristão, que ainda não se decidiu, como naquela época o senhor ainda estava decidindo, eu também passei por isso,
Eu também passei por essa etapa, se eu vou, se eu não vou. São fases. Então, para esse que está como nós tivemos lá no passado, mas primeiro fala para aquele que já é cristão, como que ele faz para permanecer no caminho aí? O que o senhor diria para ele com a sua experiência? Agora olhando lá no olho dele lá. Então, irmão Júnior, para aquele que é cristão, hoje, a própria palavra já diz em si, cristão. O cristão, vamos dizer que nem o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele diz em suas mensagens que a gente pode ser imitador dele como ele foi de Cristo, né? Então, ele lança sobre ele a responsabilidade de Jesus Cristo, né? Então, é claro que hoje, se a gente for falar como o apóstolo Paulo, é um pouco complicado, mas o cristão hoje, eu não tenho outra alternativa. Ele tem que buscar se livrar das tentações, é óbvio, né, que elas estão aí, tem que se livrar, se santificar cada dia mais. Claro que se santificando você já vai abandonando certos hábitos que vai incomodar a tua relação com Deus. Buscar na palavra de Deus o conhecimento, porque a palavra diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? A verdade é Jesus Cristo e toda a sua palavra que está escrito nas Santas Sagradas Escrituras sobre ele. Então tudo leva a Jesus. Então, se fortifique na palavra de Deus, no ensinamento, na busca, na presença de Deus na igreja, que é muito, muito importante isso também. Mas você buscar muito em casa é um problema, você tem que estar no meio dos irmãos, assim como Jesus estava em todos os lugares, com muita gente, com os apóstolos. Jesus estava sempre envolvido com pessoas. Você procura isso é bom, você conversar com outras pessoas que são cristãos também, né? E para um novo convertido? Aquele que ainda não se decidiu. Aquele que ainda está em cima do muro. Exato. Bom, espero que ele caia para o lado certo, né? Sim. Esse aí não tem jeito. Esse aí está em cima do muro. Ele tem que ter uma experiência com Jesus mesmo. Não tem outra alternativa. É ter uma experiência forte com Jesus para ele mudar de lado, né? Para ele sair em cima do muro. Sim. Não adianta você ficar ali, eu vou na igreja, vou de vez em quando, eu ouço de vez em quando. Não tem jeito, tem que se aprofundar aí, né? Cair para o lado certo e... Ele precisa ser perfeito, pastor? De jeito nenhum. Ninguém é perfeito, meu Deus. Ninguém é perfeito. São todos pecadores, somos abarrotados de defeitos. Mas assim, a palavra de Deus, ela vai nos moldando a cada dia. É como, vamos dizer assim, uma equação, não é? Aquelas equações que tem x mais y, que tem um monte de x, aí você chega no número final. Então, você tem que ir aprendendo aos poucos. Dá uma duvidazinha, pergunta lá para o seu pastor, um deslizezinho ali, busque com a liderança da igreja para você se fortalecer, porque não é fácil ser cristão. Então, fica a dica. Que nem a pastora Shirley disse, hashtag fica a dica. Perfeito. Busca Jesus, se santificando cada dia mais. Perfeito. Acredito que você gostou. Eu amei esse bate-papo, porque a gente poderia ficar aqui gravando um podcast de umas 3-4 horas de podcast. Agradeço, pastor, obrigado por ter vindo, por ter aceitado o convite. Eu acredito que tem muita história boa para a gente conversar ainda, muita coisa legal. Claro que a gente não vai gravar tudo, né? Sim. Mas essa proximidade é importante, esse relacionamento que a gente tem. Eu considero o senhor meu pastor, considero o senhor um homem muito sábio, quero aprender cada vez mais. E provavelmente tudo que eu aprender com o senhor eu vou estar passando aqui, ó, vou estar colocando aqui, porque eu já faço isso. A gente já traz aqui todo o conteúdo que a gente aprende lá na igreja com os irmãos.
Deus continue abençoando a vida do pastor. Eu quero agradecer ao irmão Júnior também, porque é uma experiência nova, né? Podcast, né? É uma coisa nova, né? Deus abençoe o irmão pelo trabalho que o irmão está fazendo, né? Que flua, né? Esse trabalho aí, que o irmão venha conseguir um objetivo, né? Que é trazer na mídia aí todo o conhecimento das pessoas que envolvem e trabalham em volta do irmão. E que tenha sucesso. Amém. É isso. Obrigado, pastor. Amém. Vamos lá. Tchau, cristãos. Até a próxima. Tchau, tchau.